Fala, rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui no ar livre porque não é mole não. Rio de Janeiro é complicado. Ontem um calor infernal, sensação térmica de mais de 40 graus. Hoje tá caminhando pro mesmo caminho. Aí quando não tem um calor muito forte, esse mês assim, janeiro, fevereiro, é complicado. Quando não tem um calor muito forte, tem um temporal que alaga a cidade, para tudo, a população sofre. Mas não estamos aqui para falar de tempo, né? Estamos aqui para falar do Terãs e sobre a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Então vamos trazer a atualização. O staff de Terãs confirmou que a negociação está muito perto de ser fechada e reunião nesta quinta-feira pode selar o acordo com o Pachuca. A tendência é que o Fluminense aceite, que foi pedido pelos mexicanos, e aí o negócio fluir, acontecer. O Fluminense já fez jogo com Felipe Alves, Antônio Carlos, Renato Augusto, Gabriel Pires, chegou aí para a volância do Fluminense e está caminhando muito bem para Terãs e até para o Léo Chu. Então vamos lá, um jornalista mexicano, isso aí é forte, um jornalista mexicano deu alguma atualização sobre a negociação do Terãs e trouxe algumas novidades que os jornalistas aqui do Brasil ainda não trouxeram. Então vamos lá. Através das suas redes sociais, o jornalista mexicano Fernando Esquivel, que acompanha o Pachuca e todos os times grandes do México, informou que o Terãs, do Pachuca do México, será jogador do Fluminense. O cara bateu o martelo, o cara falou, ó, Terãs vai sair do Pachuca, vai pro Fluminense. Foi isso que ele disse. O acordo está fechado e o valor da compra foi divulgado. Então vamos lá, é um jornalista mexicano que está falando que a negociação aconteceu e que foi sacramentado. Ainda disse o valor. Esse valor aqui, precisamos de mais informações. Então, segundo o Esquivel, o Fluminense pagará 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares com bônus incluído, tá? São 3 milhões de dólares, mas tem um bônus incluído nesse valor. Pela transferência definitiva do meia de 29 anos, Davi Terãs. O negócio poderá chegar nos 14 milhões e meio de reais pela cotação atual. Então, Fluminense, segundo este jornalista, o Fernando Esquivel, jornalista mexicano, o Fluminense vai pagar aí na casa de 14 milhões e meio de reais para ter o Terãs, jogador de 29 anos, em definitivo. Me tira dessa bomba, é muito importante você deixar aí nos comentários o que você acha desse valor de 14 milhões de reais pela contratação de Davi Terãs por parte do Fluminense junto ao time mexicano. O Pachuca não ia deixar mole para o Fluminense, né? Ia querer receber um dinheiro interessante pelo jogador, fez um investimento por ele e quer receber esse investimento de volta, recuperar esse dinheiro investido. Então caminha para isso aí. O Fluminense deve firmar um vínculo de 3 anos com o Terãs. Até 3 anos, temporada com o Terãs até o fim de 2026. Até dezembro de 2026 deve ser o contrato do Terãs com o Fluminense. Então, segundo o jornalista mexicano, o Fluminense vai gastar aí cerca de 3 milhões de dólares, 14.700 mil reais, 14 milhões e 700 mil reais que o Fluminense vai gastar para trazer o Terãs. Um jogador que joga no meio de campo, um meio ofensivo, um meio atacante, também um atacante que pode atuar ali pelo lado esquerdo. O Fluminense tem que gastar, irmão. Ou você tem uma oportunidade no mercado e traz o jogador de graça, ou você vai ao mercado e investe. Para você ir a um clube e trazer o jogador que você deseja, que você quer reforçar o seu time, você vai ter que pagar por ele. Ou ele está sem emprego, ou ele é emprestado com opção de compra, ou você vai lá e saca, mete a mão no bolso e gasta. O caminho do Terãs é esse, o Léo Chu não vai ser diferente, como também o Fluminense pagou um valor mínimo. O problema é o seguinte, o Fluminense não é muito claro quando vai contratar jogadores. Por exemplo, Fortaleza anunciou alguns jogadores aí, os caras botaram tudo na rede social, colocaram ali quanto gastaram, quanto vai tudo sobre valores na contratação. Fortaleza divulgou. O Fluminense não. O Fluminense, ó, tem a mídia independente do Fluminense, que porra, né? O Fluminense vai trazer o jogador por 3 anos, você não sabe por quanto foi, quanto pagou, em quantas parcelas,
vai pagar quando? Quando é que é a primeira parcela? Não tem informação disso não. Você vai descobrindo depois, vai fuçando. Coisa bem encoberta aí pra gente. A Aline Nastari, vamos sair do Terãs, que segundo esse mexicano já é jogador do Fluminense, vamos sair do Terãs, vamos pro Gabriel Pires, o volante que o Fluminense contratou, junto ao Benfica. O Gabriel Pires vai assinar com o Fluminense por 2 temporadas, ontem foi falado 3, mas é aquele mesmo sistema, tá, rapaziada? São 2 temporadas, atingindo metas, né, 60% de participação nos jogos, você renova por mais um ano. Então o Fluminense, ele assinou por 2 temporadas, com possibilidade de extensão por mais uma em caso de metas batidas. Melzinho na chupeta pro Gabriel Pires atingir essas metas. Vai ser relacionado em todos os jogos, como aconteceu com outros jogadores ali, até contestados do elenco. Assim como outros contratos, ele conversou com o Fred durante o processo de chegar. Então o Fred foi importante para convencer Gabriel Pires a vir para o Fluminense, como se isso fosse necessário, né? Mas tá bom, o Fred fez o trabalho dele, é para isso que ele é pago. O Fluminense estreia amanhã no Campeonato Estadual, dia 18, em Volta Redonda, jogo às 21h30, jogo importante para muitos desses garotos que vão estar em campo. É importante para o Davi, é importante para o Felipe Andrade, mostrar o seu valor, e o zagueiro, a molecada. A gente não sabe ainda se o Antônio Carlos vai estar à disposição do Marcão para esse primeiro jogo, está esperando documentação vindo dos Estados Unidos, é bem provável que a gente coloque em campo uma zaga bem jovem, então isso é importante também em termos de mercado do Fluminense. Se os garotos nas 5 primeiras rodadas em conta do recado, é bom para eles, e bom financeiramente também para o Fluminense. O Fluminense está procurando um zagueiro canhoto. Provavelmente na base pode ter um. Não é possível que o Fluminense não forme. O Fluminense que formou Edinho e Ricardo Gomes, não é possível que o Fluminense não forme o Thiago Silva, né? Tudo bem que o Thiago Silva veio do Sul, mas o Fluminense tem um histórico, Pinheiro, porra, tem histórico de grandes zagueiros formados na base. Não é possível que o Fluminense não tenha um zagueiro canhoto na base. Então eu acho que também é importante para o Marcos Pedro na lateral esquerda. O jogo dele ali na lateral esquerda, ele mostrar, ele que foi emprestado e retornou para o Fluminense, ele mostrar que ele pode ser utilizado nessa temporada. Eu acho que o Cris Silva vai jogar ali na lateral esquerda. Também é importante para o Cris Silva mostrar que ele tem o valor para ser utilizado e corresponder, né? Eu não acredito muito nessa possibilidade de que daquele mato possa sair cachorro. E é importante também para outros jogadores, como o Wallace, que só vive sendo emprestado, o Edinho também, que foi emprestado e tem uma qualidade enorme. É muito importante esse jogo contra o Volta Redonda para esses 2 garotos no meio de campo. E também é importante para outros jogadores importantes no elenco, que fecharam o contrato recentemente. No caso, o Lelê está fazendo uma pré-temporada com o Fluminense agora fazendo uma pré-temporada num time grande, né? Essa era o grande questionamento do Lelê, ele não ter feito uma pré-temporada na temporada 2023, e agora com tempo e numa equipe profissional, né, um time grande, uma pré-temporada, o Lelê dê a resposta que a diretoria quer. Não só a diretoria, a torcida do Fluminense também deseja que o Lelê mostre aquele Lelê que foi no Volta Redonda no estadual do ano passado. Então tem coisas muito interessantes aí nesse campeonato estadual, principalmente nessa primeira rodada. Muitos garotos em campo, um time jovem e que tem muito a dar resposta à torcida do Fluminense e à comissão técnica. Muitos desses jogadores, né, o Luan Freitas, o zagueiro também, o Wallace e também o Edinho, estão com contrato para terminar em dezembro. Então a hora de mostrar que tem valor e que pode renovar o contrato é agora, no início do campeonato estadual, que só tem eles à disposição. Tá bom? Então mais tarde tem o nosso pré-jogo. Tamo junto, aguardo todos vocês. Deixa aquele like esperto, a sua inscrição, seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.